Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo em 2024, é mais um a deixar o alvinegro carioca e está indo para Belo Horizonte, para o Atlético Mineiro. E olha, como o mercado está inflacionado, gente, o Atlético Mineiro vai pagar 8 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais para contratar Júnior Santos, que já tem 30 anos e vem de uma lesão extremamente grave que ele teve na última temporada. Tá certo já, ele viaja em breve para se apresentar, vai assinar contrato de 4 anos com o Atlético Mineiro. E ó, obtive detalhes do salário do atleta e eu vou ler para vocês aqui, porque foi uma pessoa de confiança que me mandou. Quer ver? Ó, vamos lá. Luvas e salário no primeiro ano de contrato do Júnior Santos com o Atlético Mineiro, 1,5 milhão por mês. Por mês. Isso dá muito dinheiro, dá mais de 20 milhões de reais no ano. Então o Atlético Mineiro investindo pesado para tirar o Júnior Santos. O Botafogo, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a 2 semanas, perde mais um importante jogador para esse duelo com o Flamengo. Outro jogador do Botafogo sendo vendido é Carlos Alberto. Esse não é um jogador tão importante para o Botafogo, mas as cifras mostram como o mercado está valorizado. O Botafogo está vendendo esse jogador por 15 milhões de reais por 60%. 60%, 15 milhões de reais de um jogador que não mostrou nada com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, foi muito pouco utilizado, chegou a ser emprestado para o clube belga, que faz parte ali do grupo do John Textor. Então, o mercado está extremamente inflacionado, está caro comprar, está caro, está difícil. É por isso que eu valorizo a contratação do Juninho pelo Flamengo. 5 milhões de euros de um jogador de 28 anos não é um investimento alto. Por isso que eu acho uma aposta bem feita pela diretoria do Flamengo, que enxerga, repito, no jogador os requisitos necessários para fazer parte do plantel rubro-negro. E o Juninho vai para os Estados Unidos? Não, não vai. E ele só não vai por conta do visto, porque senão ele teria embarcado com outros jogadores que já chegaram por lá. Vamos lá. Os atletas Pedro Facchinetti e Lucas Vieira, que recentemente disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se juntaram aos jogadores do Flamengo que treinam nos Estados Unidos. Também nesta tarde se apresenta o zagueiro Cleiton, titular nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Se o Juninho tivesse visto, ele também viajaria com esses jogadores para esse restante aí de pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo joga domingo contra o São Paulo e retorna na segunda-feira para o Rio de Janeiro. O Léo Pereira está retornando ao Brasil nesta sexta-feira, mas isso não tem nada a ver, a ida do Cleiton já estava prevista. O Léo Pereira, infelizmente, retorna ao Brasil por um motivo muito triste, muito triste. Ele soube que o primo dele, que é considerado o irmão dele, era um cara muito próximo a ele, um cara que ele, enfim, era um irmão para ele. Ele soube que essa pessoa veio a falecer. Eu não vou entrar em detalhes de como, isso não vem ao caso. Basta, se o Léo Pereira quiser dizer publicamente o que aconteceu com ele. Eu só estou falando isso da morte desse primo considerado irmão, porque muita gente, quando o Flamengo noticiou que o Léo Pereira estava retornando ao Brasil, muita gente já estava falando em negociação, que o jogador estava sendo vendido, reclamando. Gente, calma, calma. É o que eu falei lá no meu Twitter. Parem com teorias ridículas, patéticas, falsas, fake news. Vamos ter respeito com a pessoa, com o ser humano Léo Pereira. Não é só com o profissional, com o ser humano Léo Pereira. Ele perdeu um parente muito próximo. Você aí do outro lado, você já perdeu um parente muito próximo? Você sabe que dor é essa? Se você sabe, se põe no lugar dele, um pouco de empatia nesse momento, não faz mal para ninguém. Há cerca de 16 dias atrás, estava tendo ano novo, estava todo mundo desejando ano novo, vamos melhorar, não sei o que. Aí hoje, dia 17 de janeiro, já começo a ler um monte de besteira em rede social. Teve gente comemorando o falecimento dessa pessoa, dizendo que o Léo Pereira não merece ficar lá, que bom que o Léo Pereira não vai jogar. Gente, parem com isso, parem com isso. Vamos fazer um mundo melhor, ou tentar fazer um mundo melhor. Vamos lá, galera, vamos para o mercado da bola agora, que eu sei que é disso que vocês gostam. Muita coisa sendo noticiada e eu apurei. No último vídeo a gente trouxe a informação que a Monique Daniello, a jornalista da TNT Sport, cravou que o Flamengo e Danilo tinham se acertado, que o jogador estava muito próximo
de ser jogador do Flamengo. A informação que eu tenho é que não, nada andou, muito pelo contrário, o Flamengo continua até conversando, mas está muito distante, nada avançou, está tudo na mesma casinha. Foi a pessoa que me falou, Vene, está na mesma casa, não avançou, muito pelo contrário. Hoje, se eu tivesse que dizer sobre Danilo, é muito difícil a contratação, então assim, não tem nada avançado. Se tivesse algo avançado, a gente, obviamente, não estaria respondendo a ninguém, mas não tem nada avançado. Pelo contrário, esse tipo de informação, na visão do Flamengo, acaba atrapalhando as tratativas. Lembrando que o Santos já fez proposta oficial, o Napoli já fez proposta oficial e está todo mundo esperando o desfecho da situação, que o próprio Danilo vai tomar. Ele quer voltar para o futebol brasileiro agora ou não, mas entre Flamengo e Danilo, nada avançado. E eu vou dizer, infelizmente, porque eu queria a contratação desse jogador para a zaga. Para a zaga, eu acho que seria um baita reforço. Outro que seria um baita reforço seria o Jorginho, mas até o momento também sem evolução. Pelo contrário, o Flamengo obteve uma resposta do lado do jogador, que o jogador não está muito, digamos assim, animado com a possibilidade de reduzir drasticamente o salário para jogar no futebol brasileiro. Gente, o salário dele hoje é muito alto. Se o Danilo ganha muito dinheiro, e a gente fez aqui as contas recentemente, na cotação de hoje dá em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por mês, só o salário dele. Imagina o Jorginho, que é destaque atualmente, jogador que está, enfim, jogando muito bem lá pelo Arsenal. Imagina ele. E se ele não quiser reduzir drasticamente o salário dele, vai ser difícil a contratação. E outra, o Arsenal não vai liberar agora, o Flamengo teria que esperar até o meio do ano para tentar a contratação desse jogador, que pode ter proposta de vários outros clubes, inclusive da Arábia, tá? Porque o Flamengo sabe que a Arábia está de olho nele também. Agora, falando de possíveis saídas, Bruno Henrique ou Lohan? Vamos começar pelo Lohan. Eu acabei de publicar no meu Twitter a seguinte informação. O CSKA insiste em Lohan, negociação está em andamento. Os empresários conversam com o Flamengo, que topa vender, mas os valores oferecidos, a última proposta foi de 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais são baixos na visão da diretoria. Se as cifras subirem para 60 milhões de reais, que dá em torno de 10 milhões de euros por 70%, o negócio vai andar. O Flamengo vai fazer negócio se essa proposta for dobrada. Se chegar a 10 milhões de euros, o Flamengo vai fazer. E sabe por que o Flamengo vai fazer? Porque o Flamengo sabe que o Lohan não está muito bem, que essa é a visão do mercado atualmente, não é mais um jogador super valorizado no mercado, não é mais um jogador visto como a próxima venda milionária, não é mais desse jeito. Inclusive no Flamengo me deram um exemplo muito bom. Eles têm medo do Lohan ir pelo mesmo caminho do Lincoln, no sentido de chegar muito valorizado ao time profissional e só cair, depois o Flamengo não conseguir fazer uma boa venda com ele. E de fato o Flamengo não fez uma boa venda. Na ocasião o Flamengo vendeu o Lincoln para o Vissel Kobe, sendo que antes disso várias propostas chegaram e o Flamengo não quis avançar nas tratativas. Então no caso do Lohan é a mesma situação. Embora ele ainda tenha 18 anos, mas gente, ele não está performando aquilo que se esperava dele. Inclusive teve até um comentário aqui do Arthur, ele me mandou o link, como é que é? Esses 10 milhões de euros por 70% seriam bem justos, na minha opinião, Vene. Menino prometeu muito, mas parece que não vai decolar, não tem posição, não é criativo como meia, não é matador como centroavante, não é rápido como ponta, tá ali no limbo. E é verdade. Qual é a posição hoje do Lohan? Alguém sabe me dizer? Eu acho que futuramente ele vai se tornar um centroavante. Eu acho, é uma opinião minha, não quer dizer que alguém tenha me falado isso. Mas isso aqui que o Arthur me disse, meu parceiro, inclusive um abraço para ele, é verdade. O Lohan não tem posição. Ele não é criativo como meia, a gente tem visto isso, inclusive nesses 2 jogos do Campeonato Carioca. Não é matador como centroavante e não é rápido como ponta. Isso aqui resume muito bem, parabéns ao Arthur pela análise dele em relação ao Lohan. Outro jogador que a imprensa mineira está dizendo que pode sair do Flamengo é Bruno Henrique, e não vai sair. Palavras de uma pessoa muito grande do Flamengo. Muito grande do Flamengo, falou: Bruno Henrique não sai. Primeiro, o Bruno Henrique não recebeu proposta. Segundo, o Flamengo não recebeu proposta. Terceiro, se o Bruno Henrique receber proposta, ele não vai aceitar do Atlético Mineiro. Quarto, se o Flamengo receber proposta, não vai aceitar do Atlético Mineiro. Então, gente, pode ficar tranquilo aí do outro lado, o Bruno Henrique não será vendido.